Olá, boa noite. Estamos começando uma live, mais uma live da Matra 19, Associação dos Magistrados Trabalhistas de Alagoas, 19ª região. Eu sou Alonso Filho e tenho a alegria de estar compondo a diretoria desse grupo maravilhoso da Matra, da diretoria, juntamente com a doutora Carolina e todos os demais amigos que participam. E hoje nós teremos a alegria, né? A alegria é muito importante lembrar disso. Hoje será uma noite alegre, porque nós teremos um grande amigo, Dr. Francisco, está vindo conosco para cá, está trazendo o seu conhecimento, Dr. Francisco de Assis Barbosa Júnior. Eu digo Dr. Francisco por causa da amizade, mas o homem é doutor em Direito pela Universidade de Minas de Portugal e vai vir conversar conosco hoje aqui. Nós temos a alegria de recebê-lo, de conversar, trocar ideias, porque a live tem essa vantagem. Boa noite, doutora Alda, boa noite a todos que participam, que chegam aqui, que estão entrando na live pela primeira vez ou que já entraram, porque a Matra, ela está tendo agora uma live semanal, né? Quer dizer, já havia todo esse trabalho, né? E essa nova direção agora também intensificando, inclusive, até porque o nosso querido amigo Newton, né, também está participando com outros integrantes da diretoria, né? Então você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Nós teremos uma live. Doutor Francisco está chegando aí, estava dando aula, o professor, né? Professor não para, né? E ele tivemos a alegria dele aceitar esse convite de participar conosco, de vir para cá. Doutora Alda é sempre ativa, participando logo cedo, atuando de tudo. A admiração que tenho pela atuação de Vossa Excelência, doutora Alda, e todos que chegam, participam dessa live. Como é que eu considero a live? A live é uma sala que a gente receba as pessoas. Bom, doutor Francisco está chegando, vamos já convidá-lo para participar conosco, para entrar, nos dar alegria. Francisco de Assis Barbosa Júnior, chegando conosco. Terá a alegria de convidar um amigo. Olá, meu Professor! amigo, tudo bom? Como é que vai? Que alegria, rapaz, participar com você de uma live. Eu estava dizendo aqui, conversando com o povo, eu digo, olha, a gente tem que dizer doutor Francisco de Assis Barbosa Júnior, porque é questão formal que nós sabemos, mas eu conheço o doutor Francisco de reuniões em Brasília, no combate ao trabalho, e nós temos a alegria de participar juntos. Não é isso, doutor Francisco? Como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, rapaz. Bom demais estar te vendo, nós. Depois de tanto tempo, né, essa pandemia desgraçada que vivemos aqui agora, tá certo. Mas é isso aí, vamos em frente aqui, ver se a gente consegue superar esse momento tão difícil. E é sempre uma satisfação te ver, cara. Coisa boa, às vezes tá tudo bem contigo aí. Feliz pelo aumento da família aí, rapaz. Que coisa maravilhosa, né, Aumentando rapaz? a família, chegando duas crianças aí, um casal, menina, menina, o Léo e a Tia participando. Quem sabe Oh, mais tarde, essa live aqui, ó. É bom deixar a cara do meu amigo doutor Francisco, essa live, no final, a Matra está tendo um cuidado de salvar, né? A Joana, inclusive, um abraço para a nossa querida Joana, lembrou bem, eu sempre faço isso, que eu faço live diária, mas é bom sempre lembrar, né? Esse cuidado da Matra e que nós possamos, então, fazer esse registro. Então, ao final, nós vamos estar salvando esse vídeo para que, logicamente, fique no IGTV, para quem quiser assistir e também para poder enviar para você, para os seus arquivos, tá certo? Então, muito será uma obrigado. alegria da nossa parte participar. Em primeiro lugar, quero agradecer a você o convite, né, aceitar o nosso convite, porque eu sei também que você é ocupado, adaptou o horário de aula para vir. Eu falei para o pessoal, né? Digo, olha, é bom. A doutora Carolina, que é a nossa presidente, disse assim, é bom porque ele convida os alunos para participar e o pessoal vai chegando devagarzinho, sem correria, sem pressa. Então, doutor Francisco, de imediato, eu quero logo ficar claro o seguinte, esse tema, você já chegou logo chegando forte, porque o nosso tema de hoje é trabalho e teletrabalho pós-pandemia, desafios e soluções. É claro que o pós-pandemia tem o durante a pandemia, tem o antes da pandemia. Então, como é que nós poderíamos começar, então, abordando aí? Porque houve uma mudança com essa pandemia. Houve? Como é que houve essa questão? Como é que está o mundo do trabalho, na sua visão, no momento atual? Alonso, rapaz, o mundo do trabalho ele nunca foi tão complexo, né? Então, assim, deixando para abordar a questão do teletrabalho, só daqui a 3 minutinhos, e tentando pegar digamos, um prisma maior
das relações de trabalho como um todo. Vivemos hoje, é uma coisa que eu gosto sempre de dizer, lembrar, a quarta revolução industrial, que é uma revolução onde os trabalhos, a quantidade de postos fixos de trabalho tem diminuído vertiginosamente. Eu gosto de dizer o seguinte, ora, robô não consome. Para que você vai perder? Por que você busca tanto automação? Por que você busca tanto barateamento de custos de produção se o robô não consome e ao final de contas quem vai comprar teu produto? Se você extinguiu aquele posto de trabalho específico em prol de um robô e aquele trabalhador não está empregado em um novo posto de trabalho. Isso é uma realidade que nós já tínhamos pré-pandemia. É interessante a gente analisar que essa discussão é extremamente antiga. Tá bom? Então, assim, antiga leia-se, de 5 anos antiga se comparado com a pandemia. 5 anos para cá. Tá bom? Isso já, lógico, é mais 5 anos, mas de 5 anos para cá você teve foi muito mais intensificada essa discussão sobre o futuro do que será o trabalho. Então, o que é que acontece? Você tem essa nova configuração trabalhista no mundo inteiro. Entrou agora meu amigo Genaro, que é funcionário do Banco do Brasil, tá certo? Foi o Banco do Brasil, que está fazendo teletrabalho agora em casa. A tendência rapidinho. Só uma pergunta, aproveitar continuando aí. Só uma pergunta. Essa sua visão que você está falando aí, você já abordou no primeiro livro, né? Porque o seu primeiro livro que você me deu em Brasília, na época quando você lançou, você foi antes da pandemia. A gente se encontrou presencialmente, mas não foi isso? Exatamente, antes da pandemia, e a gente abordava isso, essa revolução, a gig economy, e o que tem ao redor dele, e no contrato de teletrabalho, porque isso é tudo muito interligado. Eu costumo dizer que o teletrabalho, na verdade, é a ponta mais visível desse iceberg gigantesco que é a gig economy, que se pode adaptar nesse universo. Então vamos lá, esse fim do trabalho, como conhecemos, e a troca permanente pela automação dos postos de trabalho por isso, ensejava inúmeras discussões, mas agora muito mais. Com a pandemia, chegamos na pandemia. Nós temos esse exemplo brasileiro dessa renda, não estou falando aqui sem entrar em qualquer análise política, se está certo ou errado, se o valor está correto ou não, mas o fato é que o que é que aconteceu com esse Corona Voucher, como tantos chamam aí? Passou-se a dar, se você analisar friamente, passou-se a dar para trabalhadores uma renda pelo fato delas não conseguirem trabalhar naquele momento, por questões conjunturais, ok. Mas é diferente, por exemplo, do Bolsa Família, de qualquer outra bolsa, que é paga pelo extremo estado de miserabilidade da pessoa, independente dela estar ou não apta ao trabalho. Nesse caso, não. O Corona Voucher, né, o chamado, foi pago, está sendo pago às pessoas por não conseguirem trabalhar. Veja como essa realidade pode ser destacada desse momento pandêmico que vivemos, terrível, de pandemia que passamos, e se encaixa pode se encaixar dessa lógica no desemprego estrutural que a tecnologia nos está impondo. Veja que a situação é basicamente a mesma. Eu quero trabalhar e não consigo por uma questão alheia à minha vontade. No caso da pandemia, a própria pandemia. No caso da reestruturação da informatização plena, da Revolução 4.0, porque os robôs tomaram meu lugar. Facilitaram muito a comunicação. O Genaro que eu citei aqui, ele era bancário. Olha, a greve dos bancários, 10 anos atrás, parava o país. Hoje a greve do bancário não para ninguém. Por quê? Porque está todo mundo está tudo eletronizado. Cada vez mais... Online, né? Tudo online? Tudo online. A mim, pelo menos, que não uso cheque, não muda nada a minha vida. Tá certo? Então, essa é uma realidade que esse desemprego estrutural, podemos, para resolver esse problema potencializado pela pandemia, podemos usar esse exemplo do Corona Voucher. E talvez, em breve, como vou citar um exemplo internacional que é na Suíça, como há lá na Suíça, e o que é que acontece na Suíça? Em determinadas cidades pequenas... O doutor Milton Beltrão aí, o ex-presidente da Mata, que hoje também está na diretoria. Milton Beltrão, seja bem-vindo. Desculpa, depois a gente interrompe, a gente não pode deixar de registrar esse claro. cidadão de bem aí, né?
Tá certo, Nilton, beleza. Que bom que você está ouvindo aqui a gente conversar, tá certo? Então vamos analisar. Na Suíça você tem esse exemplo. Qual é a lógica suíça? Suíça é banco. Então, por coincidência, esse exemplo que eu citei é banco. Então, qual é a lógica deles? Cobrar um pouco mais de impostos dos bancos e das empresas que estão provocando esse desemprego estrutural para pegar esse imposto a mais e dar como uma bolsa para os trabalhadores que perderam o emprego em razão dessa reestruturação trabalhista, certo? Para dar E retornará para o mercado de trabalho. Como você falou no começo, que retornará de alguma forma, para tentar mexer com a cabeça dessas pessoas, fazê-los trabalhar e eles voltarem a estudar, se adaptar, se adequar à nova realidade, para que eles arrumem nova recolocação trabalhista, para que a economia não pare, porque se continuar do jeito que está, dessa estrutura atual, se continuarmos pensando o trabalho como era 20 anos atrás, que seja, 100 anos é uma piada, mas mesmo 20 anos atrás, estaremos lidando com um trabalho que tende a não existir mais. Então temos de analisar essa nova realidade, e é de verdade, eu tenho até um artigo que deve estar saindo agora, eu vou te avisar, meu amigo, para você quando sair, lógico, aonde eu vou analisar, e basicamente isso que eu estou falando contigo, tá certo? Que isso não deixa de ser um grande balão de ensaio do que pode vir a ocorrer com relação a esse desemprego estrutural que vem aí, que é você dar um pouco de gás, dar um pouco de sobrevida a esses trabalhadores, incentivando-o, lógico, a isso. Certo? O capitalismo precisa de consumo de massa. O Nilton falou aqui exatamente. Tá vendo? Muito bem, doutor Nilton. É o que você estava colocando, porque o Nilton chegou agora, o Nilton já chega sintonizado. Mas você, no começo, quando você falou, você disse, ó, o robô não consome, não. Exatamente. Então, o que adianta para mim eu ter uma produção barata, você não vai ter quem vai comprar lá na frente. Não faz sentido absolutamente algum. Certo? Então, basicamente, para mim, toda essa legislação, uma das coisas mais importantes dessa nova legislação, da nova temporária legislação ligada ao coronavírus, é essa experiência. É uma experiência única, que alguns podem comparar com Bolsa Família ou algum tipo de trabalho de bolsa assistencial, quando não tem nada a ver. Absolutamente. O robô não consome, exatamente. O robô não consome, mas veja, me permita, esses chavões que o Nilton destacou ali, Francisco, professor Francisco, meu amigo, chama professor Francisco. Olha só, esses chavões, esses chavões são chavões que têm um conteúdo filosófico, uma análise científica por trás. Isso que você está desenvolvendo no raciocínio está ligado com o que o Nilton destacou. O robô não consome. Isso é importante isso. E não é igual ao salário família, não. Você tem razão. Gostei dessa análise. E misturando. E isso a lógica é completamente outra. A razão de existir isso aqui é outra completamente. Não é por miserabilidade. É um problema conjuntural de falta de emprego. No caso, a única coisa que vai mudar é conjuntural para estrutural. Né? O desemprego causado pela tecnologia é estrutural, não é conjuntural, como é o caso dessa terrível pandemia que, com fé em Deus, em breve conseguiremos atravessar, mas só lembrando que não atravessamos, né? Eu costumo comparar, só uma vírgulazinha aqui, para tornar a conversa mais amena, eu costumo comparar, quem for meu aluno está assistindo, que eu gosto de dizer o seguinte, parece que o pessoal, nós estávamos com um paciente, nós somos médicos, estávamos com um paciente a 42 graus de febre, conseguimos baixar para 39, estabilizando com 39 e achando que o paciente está curado. Meu amigo, ele ainda está febril. Apenas não são 42 graus de febre, são 39. Então, nesse caso, precisamos continuar tomando cuidado com essa bendita, maldita, sei lá, pandemia que está aí, então não vamos vacilar, não. Mas só uma vírgulazinha que eu acho interessante citar aqui. Mas é importante essa vírgula, olha só, enquanto você dá uma respirada, olha só, tem pessoas que esquecem que a palavra, claro, o questionamento, a análise, pode ter outras análises, mas a nível de saúde é a ciência que determina. Então, olha, usar máscara, usar álcool gel, evitar aglomeração, ter os cuidados devidos, isso é saúde. E quando a gente não usa máscara diante das outras pessoas, a gente está cometendo uma agressão à saúde do outro. É importante saber, mesmo brincando dizer assim, porque essa abordagem que você fez do paciente, pode ser, por exemplo, considerar o trabalhador como paciente, né? Paciente que precisa ser cuidado.
que recebeu uma injeção de ânimozinho, que é esse coronavírus, que eu gostei desse termo, mas, no entanto, ele precisa de outro olhar, e não é olhar de robô, não, não é olhar de robô, não. Exatamente. Ele tem que ser analisado sob outro prisma, que é o prisma da modernidade. E assim, pedindo licença agora para voltar à linha central da nossa conversa, o teletrabalho ele é uma grande exceção desse novo universo que agora surgiu do trabalho. Né, que surgiu há um bom tempo, claro. O teletrabalho, inclusive, há estudos que dizem que o primeiro teletrabalho foi quando o pessoal fez a estrada ferroviária Penn, lá na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, que é quando pela primeira vez ali foi utilizado uma telégrafo para controlar os trabalhadores à distância. Só foi a primeira vez que teria havido um teletrabalho. Mas eu acho que isso são origens. O teletrabalho existe agora. Existe agora, assim, nos termos conhecidos, inclusive, principalmente sob esse prisma mais restritivo que fez a legislação brasileira com relação ao teletrabalho. Olha, teletrabalho é uma realidade mundial que explodiu faz 20 anos e só tende a crescer. E agora, na pandemia, vai outra frase de efeito que eu gosto de dizer muito. O futuro chegou, só que ele chegou mais cedo. Boa noite, Tereza. Tereza está nos cumprimentando aqui a todos. O futuro chegou, só que ele Tereza, chegou. boa noite. Palestrante de Pernambuco, gente boa, tá assistindo aí conosco aí. Ah, beleza. Certo? Então, o futuro chegou, só que ele chegou mais cedo. A pandemia nos trouxe esse futuro mais cedo. Não só com relação a esse estudo, que foi só um introdutório que eu citei aqui, que cabe uma outra conversa da gente, tá certo? Mas também para o teletrabalho. Porque, entenda, existe ainda, mas hoje existe muito menos, o elemento psicológico contrário ao teletrabalho na nossa cabeça. Tá bom? Existia. Por quê? Existia. Porque agora nós somos forçados a acabar com essa barreira psicológica. Tanto do trabalhador, mas principalmente das empresas. Por exemplo, eu estou dando aula online. Eu não parei na minha faculdade, na Unifacis em Campina Grande. Não parei minhas aulas. Certo? Hoje, claro que não é a mesma coisa, mas algumas coisas são melhores via teleaula. Como, por exemplo, mostrar o sistema do nosso amado PJE. Como é que eu ia mostrar para eles o PJE numa tela? A captação da informação seria muito menor, se você analisar friamente. Se eu vou explicar para eles o PJE Calc, como é que eu vou fazer um cálculo? É muito melhor fazer um cálculo fictício para eles, né, ensinando-os a fazer uma petição, se cada um estiver vendo na sua telinha como é que vai funcionar. Porque essa é a realidade eletrônica pela qual vivemos. Então, esse teletrabalho, essa pandemia, ela veio e nos fez galgar, pular, atravessar barreiras que ainda reprimiam um pouquinho o teletrabalho no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil. Você entrou concorda? Mais uma magistrada aí, doutora Bianca Calaça, né? Nossa colega da magistratura aí, também seja bem-vinda, doutora Bianca. O pessoal está chegando devagarzinho. Boa noite. Deixa eu fazer um corte aí. Olha só. Essa sua colocação é uma colocação muito atual. Por exemplo, pessoas que acham que o teletrabalho é algo ruim. Depende como você vê. Por exemplo, você conseguiu enxergar nas suas aulas algo mais, ou seja, houve um aproveitamento maior, pelo que você está me colocando tecnicamente, através do teletrabalho. Então, não é o teletrabalho que é ruim, ou é o teletrabalho é ruim. Como é que é isso? Olha, eu costumo comparar o teletrabalho com conversas à distância como a nossa agora. Vamos supor, agora estamos fazendo uma live, mas se nós estivéssemos um do lado do outro tomando um vinhozinho, tá certo? Eu aqui na Paraíba, você em Alagoas, e eu estivesse vendo você tomando aquele vinho. O que era melhor? A conversa pessoal ou essa teleconversa? Claro que é pessoal, não há dúvidas. Mas, como eu não posso te encontrar pessoalmente, nesse momento, agora, por exemplo, era melhor o quê? Essa conversa por telefone ou a telepresencial? Telepresencial. Claro que é, porque eu estou te vendo, a interação é muito maior. Então, tudo depende do prisma que você olha, depende da referência, do referencial que você traz consigo. Então, o teletrabalho, sob alguns pontos, é muito bom.
por outros pontos não é. E assim, e sobre isso você tem a própria ONU, que traz estudos da ONU são extremamente profundos com relação a isso. E ele, como vantagens, para a gente começar pelas vantagens, tem, por exemplo, assim, uma pegada que talvez não fique muito clara quando a gente analisa o teletrabalho isolado, o teletrabalhador isoladamente, que é a questão ambiental. Ora, um carro a menos na rua, é menos barulho na Isso. rua, é menos poluição no ar. A Só para poluição diminuiu mesmo. vertiginosamente. Entendeu? Então você tem essa vantagem. Você tem a vantagem da economia mesmo. Você vai gastar menos borracha, você vai gastar menos combustível, você vai gastar menos uma série de coisas ao trabalhar em casa. Outra vantagem, essa questão do tempo morto. Nas grandes cidades, cada vez mais é assim. Eu me desloco para fora e levo meia hora. Meia hora para mim, meia hora para voltar. Óbvio que eu sou um privilegiado por levar apenas meia hora. E quem leva 2 horas? 1 hora para ir, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, como é em São Paulo. O pessoal precisa fazer infringir a lei de trânsito e ficar trabalhando a cada vez que para no sinal de trânsito para ganhar tempo. Entendeu? E um advogado que pode fazer esse trabalho telepresencialmente, ou nós mesmos podemos fazer telepresencialmente nossas sentenças, nossos despachos, à distância, e antes éramos obrigados a ir para o fórum. Porque assim, a gente não pode esquecer que nós, funcionários, juízes, mesmo advogados, passamos a fazer teletrabalho a partir do momento em que não precisamos protocolar, no caso do advogado, ou não precisamos estar lá para analisar um processo, ou para pegar um processo, ou para fazer um despacho, isso é teletrabalho. Olha que coisa maravilhosa isso. Estamos em casa despachando, o advogado está em casa peticionando. Então você tem essas vantagens, inúmeras. Eu estou desde março, estamos desde maio, eu estou desde março sem ir à vara, estou trabalhando, não parei ainda. É o caso de todo mundo, né? Na verdade, assim, temos orgulho, né, disso, de continuarmos prestando dentro das limitações trazidas, impostas por esse momento, a nossa prestação jurisdicional. Não afastamos isso, Deus nos livre de fazermos isso algum dia. Mas o que é que acontece? Então, vamos analisar que o teletrabalho dos dois lados, existem dois lados sobre os quais, dois prismas sobre os quais nós podemos analisar essa realidade do teletrabalho. Porém, não podemos esquecer o lado ruim. E aí vai minha crítica expressa à legislação brasileira. Olha, nós tivemos, também não vou entrar em análise política da reforma trabalhista, mas inegável que demandávamos, nesse ponto específico, de uma regulamentação do teletrabalho. Bacana! A galera regulamentou. Show de bola! Em 5 artigos, no qual o primeiro deles, que é o 75A, A maiúsculo, né, aquela nova marcação, diz que o teletrabalho é regulado pelos próximos artigos, ou seja, não vale de nada. Tá certo? Aí quando foi definir o teletrabalho, já afunilou. Vamos analisar que o artigo 75B, ele fala que o teletrabalho é só aquele que é feito à distância, via meios telemáticos, bacana, mas desde que ele por si só não se configure no trabalho externo. Por exemplo, se algum dia fosse entendido que o Uber faz, por exemplo, um teletrabalho, há um vínculo de emprego entre o motorista e o Uber, ele não vai ser teletrabalhador. Por quê? Porque o trabalho que ele faz é essencialmente externo, né? Transporte. Tá entendendo? Então, a própria lei deu uma afunilada desnecessária no conceito de teletrabalho. E por aí vai. E foi muito, muito, muito superficial. Aí nosso colega, doutor Rodrigo aqui, que é juiz na Paraíba, egresso de Pernambuco. Bem-vindo, doutor Rodrigo. Bem-vindo. Rodrigo Oliveira. Bora participar, né? Opa, vamos participar, Rodrigo. Estou esperando aqui a sua participação, a sua intervenção. Tá certo? Então, o que é que acontece? A legislação ela foi pobre muito. Ela foi muito aquém do que poderia ser. E pior, o pior dos piores, retrocedeu no que não deveria retroceder. Se analisarmos o artigo, grande abraço, Rodrigo, se analisarmos o artigo 62, o inciso 3º, excluiu expressamente o teletrabalho. Vamos analisar. E o teletrabalho do tipo de função inserido naquele título da CLT que trata da limitação de jornada. Ou seja, na prática, afastou limitação de jornada no teletrabalho. Bacana, show de bola. Tá certo? Só que tem um detalhe, há teletrabalhos e há teletrabalhos.
Uma coisa é o trabalho intelectual, onde eu digo, olha, você é meu empregado, eu sou no nosso universo jurídico, eu sou dono do escritório de advocacia, tenho um advogado contratado e digo, olha, você tem 5 petições para me entregar até sexta-feira. Você faz 5 petições ou até sexta-feira, ou talvez até hoje você termine. Você se dedica e termina, então não tem como controlar a jornada desse trabalhador. Mas em outros casos, como de professor, por exemplo, vamos supor que a faculdade mantenha o teletrabalho. Ora, eu tenho hora para entrar, eu tenho hora para sair, eu tenho tempo para ficar online. A empresa pode me fiscalizar durante o meu trabalho. Então, como é que eu vou dizer que eu não estou... Na hora que quiser. Como é que eu posso dizer que eu não sou fiscalizado na prática? Isso não existe. Tá bom? Isso não existe. Quer dizer, eu fui extremamente infeliz. Né? Os aplicativos em si já é um controle, né? Exatamente. E eu posso ver se eu estou lá, se eu sou meu coordenador, tá certo? Eu estou vendo, a França está online ou não está. Vai lá e entra, se vê se eu estou online ou não estou. Então, assim, isso não existe. Vamos supor, outro exemplo, que isso eu cito de uma forma mais. Lógico que o trabalho do professor, queira ou não, é uma base intelectual. Mas vamos imaginar um trabalho mais braçal, por assim dizer, que é o exemplo do pessoal que faz telemarketing. Ora, hoje nós temos grandes empresas de telemarketing localizadas, centralizadas em grandes espaços, 4.000 pessoas trabalhando, né? Acho que, inclusive agora tem revezamento por conta da pandemia, enfim, mas tem isso, existe. Tá lá. Bacana? Show de bola. Vamos lá. Vamos imaginar que de uma hora para outra essas empresas percebam, e talvez tenham percebido a partir dessa pandemia, que é melhor botar o trabalhador em casa. Fazendo as ligações, recebendo as ligações a partir da sua própria residência. Tá certo? Então, é óbvio que se eu dou o sistema para aquela pessoa entrar e sair, eu sei que hora aquele trabalhador, que horas aquele trabalhador entrou, eu sei que horas aquele trabalhador saiu. Então, eu controlo a jornada dele. É um trabalho absolutamente braçal, entre aspas, em que pese referir-se à comunicação, mas é um trabalho de intelectual, não tem nada. E é um trabalho sujeito a limites e passível de fiscalização. Como que danado eu não digo que esse trabalhador não tem direito à hora extra? Eu não consigo entender. Então nós estamos muito aquém nesse aspecto. Aí, Rodrigo aqui perguntou, sempre com esse... obrigado, Rodrigo. Ave Maria. Tá certo, entendeu? Então realmente eu acho que nós estamos muito atrás com isso. Me diga só um detalhe. Olha só, atualmente, nesse momento atual nosso, tá certo? Por exemplo, você deve ter observado, voltando àquela questão que eu queria também pontuar, que eu achei muito importante que você trouxe, foi a questão da taxação, por exemplo, dos grandes grupos mesmo, porque já existe, inclusive, né, o imposto sobre grandes fortunas, para voltar. Então, veja bem, essa forma de remuneração de quem não pode trabalhar, né? Mas não é porque não pode, porque não quer, ou por causa da pandemia, não. Porque, por exemplo, digamos que não tem a capacitação, porque até o teletrabalho, você sabe a dificuldade que não é todo trabalhador que está preparado para atuar no teletrabalho. Pessoas já que têm dificuldades de acessar as plataformas minimamente. Isso. Como é que fica, então, por exemplo, nesse caso, que é o seguro-desemprego, a gente só contar desempregado. E quando você não é só estar desempregado, e quando você não consegue se empregar, porque você ainda não tem capacitação para isso. Eu acho, inclusive, uma das formas de melhor deveria ser utilizada pelo seguro-desemprego também se essa fomentação de capacitação dos trabalhadores. Obrigatória, coercitiva, né? Exatamente. Durante o período de seguro-desemprego, está ali capacitado, concordo contigo plenamente. Então, podemos sim usar o exemplo suíço, que falamos da questão do desemprego estrutural, podemos sim usar aquele exemplo suíço para essa realidade do teletrabalho, para preparar o trabalhador para esse trabalho, esse novo campo de trabalho que é o teletrabalho. Sim, concordo contigo, não só com relação ao seguro-desemprego, durante o seguro-desemprego, mas também fazendo esse tipo de taxação, seja de grandes fortunas, seja exemplo da Suíça, taxando mais as empresas que claramente, e é fácil aferir isso, as empresas que diminuíram, impuseram uma diminuição na quantidade de empregos. Nós podemos taxar mais bancos, por exemplo. Os bancos, claro que estão diminuindo o seu quadro de pessoal. Por quê? Porque
está tudo eletrônico hoje em dia. Então, vamos taxar mais, eu só estou dizendo um banco aqui é um exemplo, tá certo? Vamos taxar mais essas empresas, como por exemplo os bancos, para que requalifique esse mesmo pessoal, ou pelo menos essa mesma quantidade de empregos que eles deixaram de gerar, para que essas pessoas consigam se adequar às novas demandas. É inaceitável isso, é inaceitável. Inclusive, eu tenho um prazer agora de falar para você de mais um livro que eu estou escrevendo, e esse, assim, me é muito caro, certo? Espero ter o prazer de encontrá-lo para lhe dar um de presente, tá certo? Vai ser lançado agora, no início se Deus quiser, agora no início de 2021, que na verdade é um romance, entendeu? Porque o que é que eu quis com isso? Trazer essas discussões que estamos tendo aqui agora para outros campos que não os jurídicos. Entendeu? Então o personagem, enfim, não vou entrar em detalhes disso aí porque não é o momento. Outra vez a gente conversa sobre isso. Mas eu quero, não vou entrar nos romances, mas daqui a pouco eu quero entrar no livro de poesia. A gente precisa também, porque você quando você botou o 4.0, eu lembrei do seu livro de poesia. A gente precisa também tratar desse ponto aí, né? Daqui a pouco a gente vai tratar dele, né? Para que a gente possa também, claro, porque você fez uma brodagem, poesia e prosa das coisas 4.0. Essa abordagem já está ligada também à tecnologia. A gente podia também, daqui a pouco, você concluir esse raciocínio e a gente entrar um pouco também nesse tipo de poesia, para a gente perceber que o fenômeno atual, a pandemia, ela não só alcança o mundo do trabalho. E mesmo alcançando no trabalho, não pode se ter só um olhar. Nós precisamos ter outros olhares. Porque a gente, às vezes, fica muito bitolado, que você fala, só no jurídico, sim. E como é que fica? A humanidade é só jurídica? Daqui a pouco eu quero ver de você aí, que você fala um pouco desse livro. Mas continue, termina essa ideia que você falou que está criando um romance para poder... Isso já está pronto para a gente poder discutir essa nova realidade com outros campos do direito através de uma leitura mais lúdica, uma penetração nesse sentido. E uma das coisas que se discute é justamente essa, que um dos exemplos que eu citei é que um trabalhador antes, ele era considerado analfabeto por não saber ler e escrever. Hoje o trabalhador é considerado analfabeto por não saber ler e escrever, mas também por não saber mexer com a tecnologia. Aí esse trabalhador, na prática, eu não estou dizendo que legalmente ou em algum lugar, em algum dicionário diz isso, mas o fato é que na prática é assim. Como é que eu vou ser bem empregado se eu não sei lidar com programas de computador? Todos sabem hoje em dia, sabem nada. Né? Nós vivemos nessa redoma de classe média brasileira, onde realmente nós, por lidarmos isso diariamente, é inexorável. Nós temos de lidar com programas. Mas será se o pessoal de classes mais baixas, menos abastadas, com menos educação, tem esse conhecimento? Olha só para a gente ter uma ideia, né, que está nos assistindo agora na live, nós estamos fazendo a live, para quem está chegando agora, claro, que já conhece bem, então, com o doutor Francisco, tratando do trabalho e teletrabalho, pós-pandemia. Só que antes de chegar ao pós, a gente está no durante. Então, a coisa que a gente tem que lembrar também é o seguinte, que os próprios juízes, e aí você deve ter observado isso, que aconteceram aí várias lives, inclusive de tribunais, da própria Enemata, todo mundo preocupado em trazer orientações para os juízes, que são capacitados tecnicamente para fazer as audiências telepresenciais. Olha só, houve toda uma preocupação, e correto, lógico, não está achando ruim. Imagina o trabalhador que não tem essa oportunidade desse acesso à comunicação. Como é que fica? Exatamente. Nós que, em tese, somos qualificados, somos da área, nós somos processualistas obrigatoriamente, nós temos de lidar com o sistema eletrônico há muito tempo, que é o PJE, certo? E no caso do meu tribunal, certamente em Alagoas também, com sistemas antes do PJE, nós demandamos treinamento, nos foi dado treinamento para melhor fazermos nossa audiência. Imagine, como você falou, quem não tem esse tipo de contato, quem trabalha na venda quem é só entre aspas, de vendedor de uma loja, cuja venda caiu por nós venda online. Por exemplo, tem loja agora, não vou fazer propaganda, mas a gente só está na televisão e ver, lojas hoje estão assim, fazendo não só propaganda na televisão, já vinculando a compra para o aplicativo. Você hoje entra na internet para você qualquer pesquisa, você já baixa o aplicativo e tudo mais. E se o vendedor não estiver familiarizado com a tecnologia dos aplicativos, porque os aplicativos estão cada vez mais evoluindo, e você tem que acompanhar. Como é que o vendedor vai ficar de lado,
como é que fica a responsabilidade social da empresa, da atividade econômica, de quem está lucrando com a força de trabalho? Perfeito, perfeito. Então, assim, ou você muda essa realidade, ou você muda esse conceito para educar todo mundo a isso, ou vamos acabar. Inclusive, qual é o grande empregador do Brasil e do mundo hoje em dia? O terceiro setor, comércio, tá certo? Só que o terceiro setor, eu posso citar nomes que é uma loja americana. Quem foi nos Estados Unidos, ou mesmo não precisa ter ido lá, vai ter ouvido falar de uma loja chamada Best Buy. Ela vende produtos, olha que história fantástica. Ela vende produtos de tecnologia, computadores, celulares, enfim, essas coisas. Bacana. A Best Buy despencou violentamente a quantidade de vendas dela. Por quê? Porque o pessoal está preferindo comprar online. Os Estados Unidos já está num patamar depois do nosso, depois dessa demanda só por qualificação. Ela está além. Eles estão além. Acho que 10, 15 anos não abre um grande shopping center nos Estados Unidos. Por quê? Porque o pessoal prefere comprar online. O que a Best Buy fez? Entendeu o seguinte, olha que sacada empresarial, que o pessoal ia na loja dela para manusear o produto e ver a qualidade e depois saía para comprar online. E tentou fazer uma associação com a Apple, que é a grande produtora americana. Eles disseram, conversa, rapaz, essa conversa, não, vocês estão caindo, eu estou fazendo minha venda direta, certo? Essa é a conversa de vocês. Aí eles disseram, é? Espera um pouquinho. No furo da nossa pesquisa, não. Aí disse, olha, em tal região, sei lá, na Pensilvânia, nós não venderemos tal produto de vocês. Sei lá, vou dizer aqui, o iPhone 48. Não será vendido, serão vendidos todos menos esse. Veja se a venda desse iPhone 48 vai ou não despencar naquela região. Dito e feito. Eles pararam de vender, não tinha o produto lá. O pessoal não manuseava e a venda da Apple lá. Despencou. Porque você não manuseia. Então, nós somos humanos, nós temos que ver aquilo. Então, a tendência é que lojas que hoje são varejo, certo? Todas elas, mas nem roupa mais, com o passar do tempo. Vai ser necessário você comprar, você vai preferir comprar online, que é mais barato eventualmente. Então as lojas, até isso está mudando a feição dela. As feições das lojas vão, com o passar do tempo, a julgar por esse exemplo, vão passar a ser um mero provador, onde você eventualmente compra lá, mas você vai preferir comprar online. E os trabalhadores, como você falou, vão ou não saber explicar isso aos clientes? Vão ou não estar preparados para dizer a vantagem e desvantagem daquele produto que você não vai manusear, mas vai comprar na internet? Entendeu? Aí eu me refiro a se as lojas vão ou não entrar em acordo com as empresas, como fez a Best Buy com a Apple, é outra conversa. Eu estou falando do trabalho que nos interessa aqui. É um novo mundo que demanda nova visão de tudo isso. Tá certo? Sem dúvida. Acima de tudo, capacitação. E como é que ficam as novas gerações que estão chegando? Porque a gente tem que observar que, por exemplo, hoje as escolas estão fechadas. A maioria das escolas estão fechadas. Por exemplo, eu tenho netos, tenho meus 3 netos, estão estudando, estão gostando muito de fazer a aula telepresencial mesmo, estão estudando, inclusive eles botam até fardinha e tudo e tal. Como fica a nova geração? Se já desde o começo não houver essa conscientização desse novo espaço, dessa nova forma, né? Daí por isso que eu achei interessante que você falou de trazer um outro ramo, outra visão também, não ficar só no jurídico, tem que entrar com outras tecnologias, com outras ideias, com outros saberes. E esses saberes envolvem também a literatura. Por isso que eu queria puxar por você. Me fala alguma coisa, como é que surgiu essa ideia de lançar um livro, Poesia e Prova, Prova das Coisas, 4.0. Explica esse título, em primeiro lugar, explica esse título que foi lançado agora, esse livro por ele, pelo Amazon, né? Que é a nova tecnologia. O homem já está antenado, né? Me diga uma coisa. Explique primeiro, começa explicando o título desse livro. Eu fiquei entendendo. Poesia e Prosa das Coisas 4.0. É provocativo, o cara tem que ler, né? Mas diga, explica aí para quem ainda não teve oportunidade de acesso. Vamos embora. Cara, assim, base mais da mesma forma desse romance que ainda vai vir, então vamos deixar de lado. A ideia das poesias foi justamente essa, tentar transmitir de forma lúdica a realidade, os impactos que essa tecnologia nos está impondo. Então você tem poesias lá que eu falo do tempo, quanto perdemos o contato, o controle de nosso tempo em prol da tecnologia, em prol da conexão
plena, tá certo? Eu, inclusive, algumas das poesias estão, quem me deu o prazer de olhar depois desse meu Instagram, tem algumas dessas poesias, onde eu analiso essas coisas, tá? Algumas delas estão disponibilizadas, lógico que o livro são 72, só tem 7 ou 8 disponibilizadas até para divulgar um pouquinho. Então, qual é a lógica, qual é a pegada disso? É nós discutirmos através da poesia essa nova realidade. Tem uma poesia onde eu falo das revoluções industriais. Eu não sei decorado, mas eu digo mais ou menos. Não vou falar em poema aqui, não, que eu não sei decorado, mas eu digo. Mas diga a ideia, a gente quer saber a ideia da poesia. Exatamente, a poesia eu digo, na primeira revolução industrial houve migração do campo para a cidade, mas a quantidade de emprego continua a mesma. Na segunda revolução só houve uma mudança de forma de fabricação, mas a quantidade de emprego continua a mesma. Na terceira revolução já tinha chip, já tinha tudo. Houve demanda por maior qualificação, mas a quantidade de empregos foi a mesma. E agora na quarta revolução industrial, onde há uma demanda muito maior por qualificação, porém a quantidade de emprego não é a mesma. O que é que você vai fazer? É lá que eu cito esse negócio. Se quem consome é gente, se é tudo feito por robô, e robô não consome. Eu termino essa poesia nesse aspecto. Entendeu? Então, são poesias nesse sentido. Eu tentando fazer dessa forma lúdica, eu tento também, principalmente, eu diria, falar para essas novas gerações que só conhecem essa realidade, o quanto nós estamos perdendo nossa própria essência. Uma das poesias que eu coloco lá é a seguinte, que lindo amanhecer. Vou gravar. Mal posso esperar para assistir. É só isso a poesia. Eu estou vendo o amanhecer, mas eu tenho que gravar. Entendeu? Eu só consigo admirar através da tela. Você me fez lembrar, me permita aí, você me fez lembrar uma oportunidade que eu estive há muitos anos atrás em Fernando Noronha. Em Fernando Noronha, eu tinha aqueles passeios de barco para ir onde tem os golfinhos, né? E eu fiz essa loucura. Veja como a sua poesia, bem interessante. Você falou, a sua poesia curtinha, mexeu com a memória emocional minha. Eu no barco, minhas filhas estavam no barco, peguei a câmera, o golfinho do meu lado, os golfinhos do meu lado, eu pego a câmera, fico filmando, olhando o golfinho pela câmera. Na época era celular, era câmera, filmando a câmera. Aí eu me toquei, eu digo, puxa, e eu filmando, aí não, peraí, deixa eu assistir. Aí eu fiquei filmando de lado, quando me toquei, que eu estava assistindo o golfinho que estava do meu lado, ao vivo, pela câmera. Aí depois, quando eu me toquei, foi que eu tirei a câmera, deixei filmando a Linda e olhando o natural. E isso que você trouxe. Olha a profundidade sua. Você mexeu com a memória emocional de mais de 20 anos, meu amigo. Olha a profundidade da poesia. Poesia leva isso, leva esse tipo de reflexão. Repete aí, para quem não prestou atenção, repete a poesia aí, pequenininha que mexe, vai. Assim, que belo amanhecer. Vou filmar. Mal posso esperar para ver, para assistir. Entendeu? É lindo, eu vou filmar, porque eu mal posso esperar para assistir. Entendeu? Tem outra, mais ou menos nesse padrão, mas aí não a ver com a coisa, mas assim, na nossa dependência do celular. Eu digo assim, dia cumprido. O tempo dobrou ou foi o celular que quebrou? Como o dia está longo, será que temos 48 horas agora ou será que foi o celular que quebrou e agora eu tenho mais tempo para curtir meu dia? Entendeu? É nesse sentido que eu falo essa poesia. Olha, isso que você está trazendo é uma coisa tão grave, tão relevante, essa questão do tempo do celular, que o próprio Instagram, se você entrar nas configurações, você pode assim, colocar lá um lembrete para ele dizer, por exemplo, me avise se eu ficar 3 horas nele, entendeu? Você pode colocar um lembrete no Instagram. Interessante isso, eu não tinha visto. Eu fiquei impressionado. Ele mostra a atividade, quanto tempo você vai lá no Instagram, nas configurações, e ele mostra quanto tempo você esteve conectado. Porque é muito interessante. Quando eu estou conectado apenas ao celular, eu estou esquecendo quem está do meu lado. Por isso que eu digo, eu gosto de poesia. Olha, eu gosto de poesia, eu gosto de dizer assim, quer ser lembrado, procure lembrar. Esqueça o celular. Lembre quem está do seu lado e quer conversar. Perfeito, cara. Show de bola. É isso mesmo. Aí. É através de coisas simples como essa que estamos falando aqui, que você tenta levar essa mensagem para além das fronteiras do direito.
E eu quero mostrar isso ao meu filho mais novo tem 10 anos de idade. Ele é absolutamente fissurado pela TV. Aí você me lembrou uma coisa bacana dos seus netos. Meus dois filhos, um de 15 e um de 10 anos, não reclamam de aula online. Eles não reclamam. Faz parte, já está tão impregnado na cabeça deles. Ficar na frente de uma tela, que a vida deles pode se confundir com aquilo, quando não é. Já o pessoal da faculdade, muitos reclamam, não, e a diferença de idade não é tão grande, de 15 para, sei lá, 25 anos, 24 anos, que são meus alunos, já do final do curso de Direito, só é uma década. Mas a percepção das coisas já está completamente diferente. Então, esses meninos vão fazer o teletrabalho sem limites, e isso me assusta. Isso. Olha, porque vai quem está assistindo agora, quem chegou agora, pode estar, tá falando só depois. Não. O que nós estamos querendo fazer aqui, o professor Francisco trouxe muito bem, eu gostei dessa abordagem, por isso que eu insisti, que, olha, o fenômeno do trabalho, ele, todo mundo sabe disso, não estou dizendo novidade, ele pode ser visto pelo ponto de vista sociológico, antropológico, lúdico também. Por quê? Para que eu não me acostume achando que é normal eu viver no celular. Ah, não tem nada demais, eu ficar no aplicativo, eu estou vendendo, mas não tem nada, eu gosto de celular. Olha que preocupação agora. Impressionante isso. Eu posso me habituar, achar que eu posso ficar o tempo todo no celular e não é nada demais. Que não é nada demais. E da vida pessoal, que é o grande problema do teletrabalho, você não encontrar mais limites entre a vida pessoal e o trabalho. Você tem uma conexão já tão grande em países do Oriente, como o Japão. O nível de suicídio entre os japoneses é infinitamente maior dos jovens do que o da gente, porque eles já não têm essa diferença que eu tanto temo que meus filhos venham a não ter. Eles não sabem a diferença entre o trabalho e a sua casa. Então isso vai ter que ser regulamentado em nome de Jesus, o mais rápido possível, porque é uma geração que já está entrando no mercado do trabalho agora, que não sabe essa diferença. Então o que é que vai acontecer? Essas pessoas, com o passar do tempo, naturalmente, vão internalizar aquele negócio. Eu sou escravo da empresa. Por quê? Eu estou trabalhando aqui em casa mesmo, não faz a menor diferença. Meu teletrabalho aqui é a mesma coisa, eu estou brincando, eu brinco um pouquinho, volto para o trabalho aqui e acabo não encontrando limites para esse trabalho. E a empresa e as empresas não vão tratar as empresas como nunca tratamos na realidade, as empresas como grandes vilãs. Não, as empresas estão no lugar dela. Entendeu? Não é assim. O fato é que isso tem que ser construído, certo? E por quem de direito? A empresa, ela visa o lucro. Se aquele trabalhador está produzindo tanto para ela, é muito difícil você dizer, olha, não manda ele parar, certo? Deveria, mas não. É difícil você encontrar isso. Então, isso é o Estado que tem que agir. Bom, eu ia falar, você decidiu. É o Estado. É o Estado, você demanda uma regulamentação. Certo? Aí vamos falar dessa ponte, já entrando nessa parte aí do que se espera para o futuro. Se espera para o futuro uma regulamentação mais profunda dessa realidade tão maléfica que se aproxima, que nos cerca. Me repita aqui. Como parece televisão, né? Eu recebi assim, um recado do telepronto, não. É o Telezap. Já ouviu falar? Não tem o telepronto, que avisa o povo, né? Não, é o Telezap. O Telezap está dizendo, Alonso, tem 10 minutos para. Então, o pessoal vai ficar atento, né? Tem 10 minutos para a gente concluir a live, porque tem um tempo, né? Mas é tão agradável que a gente obrigado, Joana, por me lembrar. Vamos lá, vamos continuar. Mas é interessante isso, essa regulamentação que você falou. Eu acho importante ficar. O Estado precisa atuar, precisa intervir. E vamos lá, por exemplo, nós hoje, nessa questão da pandemia, nós temos, por exemplo, muita gente, né, que acha que isso é normal, o novo normal, não vamos confundir. O novo normal é mais higiene, mais saúde, um sistema de saúde mais respeitável, mostrou a facilidade do nosso sistema, apesar do SUS ser, para mim, o melhor sistema do país, o melhor do mundo, é o SUS, tá? Com todas as deficiências, é o SUS, que tem, você tem a integralidade, você tem a uniformidade, você já tem a acessibilidade de todos. Tudo bem, mas mostrou a fragilidade. Que a pandemia traga essa necessidade de mudança para melhor. Agora, contribuição de pioria, não. O que você está dizendo aí, que eu fiquei assustado, é isso. E o meu neto acostumar, não, é normal. E eu, como é que fica? Isso, olha o desafio. Que enfrentamos agora e vamos enfrentar mais ainda. Nós demandamos
urgentemente dessa interferência estatal. Para o futuro, não é agora, não, como você falou, novo normal. Estamos vivendo uma nova realidade, mas ela é momentânea. Claro que ela gerará novas sementes, como eu te falei, né? Reportando só um pouquinho ao início da live, questão do Corona Voucher, que é uma grande experiência para essa questão do desemprego estrutural provocado pela tecnologia. Enfim, temos todo temos todo uma série, uma gama, um leque de lições e de aprendizado decorrente da pandemia, desse época de pandemia. Mas aí isso vai passar. Alguma coisa vai ficar, mas o grosso de antes vai voltar. Tá certo? Eu acredito que será um novo normal, mas não vai ser um novo normal tão grande assim, não. Um novo normal muito mais parecido do que era antes da pandemia. Então, assim, aí já entrando nessa reta final para concluir, né? Então, assim, qual é a nossa demanda enquanto sociedade perante os nossos representantes? Que isso seja regulamentado. Só um exemplo. É difícil regulamentar? Não, não é. Vou dizer o exemplo de Portugal, por exemplo. O exemplo agora do problema da gente e dizer como é que foi resolvido em Portugal. Questão do acidente de trabalho, ou de equiparar acidente de trabalho, como é teletrabalho, já lembramos logo, de ler e de problemas na coluna, ok? Não há como fiscalizar. Aí você pensa, não tem como fiscalizar o trabalho do trabalhador. Tem. Não é 100%, mas tem. Como é que a empresa pode, deve fiscalizar? Mais que isso, deve fiscalizar o trabalhador. O trabalhador, se ele está com a ergonomia, se ele está usando equipamentos ergonomicamente corretos e tudo mais. Como é que Portugal fez? Portugal diz o seguinte, é direito barra obrigação da empresa, em linhas gerais, visitar o seu teletrabalhador, tá bom? Desde que combine com ele anteriormente a data e horário e só o faça em horário comercial. Acabou. É direito da empresa, é obrigação. Eu tenho que ir lá para ver como aquele trabalhador está. Está regulamentado já lá desse. Em Portugal, está lá no Código de Trabalho, naquela lei 101 de 2009, se não me engano. Fico devendo a lei, mas eu te digo. Mas eu sei que é 101, porque Portugal tem esse negócio de você zerar a lei por ano. Então você não tem a lei 14.423 de 2019. Não, você tem a lei 5 de 2019. Aí vai ter a 5 de 2018, 5 de 2017, entendeu? É outra forma de contar a lei. Eu sei que é 101, só que eu não lembro o ano, mas é isso, é 2009, 2010. Quer dizer, então essa visita, veja bem, essa visita, porque pô, o trabalhador quer ter a sua saúde mantida incólume, né? E o empregador tem um dever disso. Se ele tem um dever, ele tem que fiscalizar mesmo. Eu acho que gostei dessa abordagem. Mesmo que combinando, respeitando o espaço, mas para ver como é que está sendo feito, né? O trabalho. Isso, porque o contrato existe, não é porque você está em casa que você não está cumprindo o contrato, você está cumprindo o contrato. E você, enquanto trabalhador, tem a obrigação de cuidar da sua própria saúde também, não só a empresa, mas você. Então, é obrigação da empresa, inclusive, ensinar o trabalho, como você deve se portar, como fazer a ginástica laboral em casa, entender aquele negócio de se levantar a cada 50 minutos, usar um equipamento, uma cadeira, para ficar mais claro, e uma mesa bacana para você fazer aquele teletrabalho, a altura do volume do áudio seu e por aí vai. São coisas que tem de ser regulamentadas, temos de lutar por isso. Inclusive a Ana Matra passou a fazer uma proposta de regulamentação, e eu tive a honra, através junto com o André, que foi nosso presidente, né, da Matra, você conhece André Machado Cavalcante, nós sugerimos, né, fiz essa pesquisa e sugeri, né, junto com ele, para ver se a proposta da Ana Matra aborda esse tipo de coisa. Que bom, que importantíssimo, parabéns. Isso é bom registrar, porque, olha, se nós estamos no momento atual em que o trabalho dessa forma virtual, ela é, digamos, hoje o foco, como é que eu posso preocupar de regulamentar outras coisas? O foco é a regulamentação do teletrabalho, porque pós-pandemia nós teremos desafios que devem ser começados a resolver na pandemia. Como você falou, o futuro chegou antes. Como é que está essa regulamentação? Gostei, uma boa notícia. Quer dizer, já está livre de Ana Matra, já está caminhando para apresentar um projeto de lei, através do CC dela, através de algum deputado mais próximo, para que ver se a gente, usando um pouquinho de força, para regulamentar, não é nada, não é para aumentar salário de teletrabalhador, é para regulamentar isso, que é o óbvio. Entendeu? Que a proteção do trabalhador, como a legislação trabalhista, em sua essência, deve fazer.
certo? Isso, além disso, tem a questão dos treinamentos desse teletrabalhador, a questão de evitar o isolamento, que em Portugal também está feito assim. Lá em Portugal é obrigatório que você, sazonalmente, tipo assim, uma vez por mês, vá para a empresa. Mimito, isso aí não é Portugal, é Espanha, está na Espanha, mil perdões. Pelo menos uma vez por mês, eu não lembro se uma vez por mês ou a cada 2 meses, ele tem que ir na empresa, ele tem que conversar com seus colegas, senão ele tende a ficar um nômade, um ermitão dentro da sua própria casa, sem conhecer o cara que faz a mesma função que ele. É obrigatório você permitir levar o trabalhador para dentro. Então são coisas que temos de discutir. E pena que a gente já está acabando, né? O tempo. Não, eu sei, mas vamos lá, rapidinho. Tem 3 minutinhos, eu quero aproveitar agora. Tem que ser mesmo. Bom, o livro Poesia e Prosa das Coisas 4.0 foi lançado pela Amazon. É muito importante esse livro, ele trata, digamos assim, de hoje, do momento atual, dessa conexão, dessa interatividade com a tecnologia. Beleza. E você também tem um livro falando de teletrabalho. Como é o nome do livro? Passe para a gente. Agora. Opa, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, a gente está falando... Tá com capa aí, não? Não está no coelho aí, não, para mostrar na tela? Doutor Coelho, foi semana passada. É teletrabalho transnacional. Teletrabalho transnacional, legislação e jurisdição. Normatização e jurisdição, esse é o nome. Só repetindo para você, gente. Teletrabalho transnacional, normatização e jurisdição pela LTR, tá bom? Onde eu abordo essa questão do teletrabalho não local, mas internacional. Transnacional, ou seja, uma empresa sediada nos Estados Unidos contrata um trabalhador do Brasil, qual vai ser a legislação aplicada para esse trabalhador, a brasileira ou a americana? Por exemplo, em Minas Gerais é isso que eu trato dessa questão da igualdade teórica, doutrinária, entre o teletrabalhador transnacional e o trabalhador migrante, e mais uma série de coisas ligadas a esse tipo de regulamentação, que é uma coisa também premente. Tá bom? Olha a pergunta aqui rapidinho, com a Maria das Graças Mendonça, nossa querida amiga advogada, gente muito boa aqui de Alagoas, está perguntando onde comprar, professor Francisco. Maria, que coisa boa, espero que você goste. Na LTR, o da LTR no próprio site da LTR ou na Amazon, buscando pelo meu nome, Francisco Assis Barbosa Júnior, vai aparecer esse da LTR, também no Amazon. E o de poesias só na Amazon, certo? Que eu fiz para baratear os custos, né? Fiz uma versão online para download, que a poesia são textos curtos, né? E ela está lá como e-book no Amazon também. Então, fazendo propaganda do Amazon, não, porque os livros estão lá. Estamos já no minuto final, já foi avisado que faltam apenas 2 minutos, mas vamos gastar. Quando aparecer na telinha aqui, não se incomoda, aparecer até acaba os minutos, um segundinho, aí a gente se despede. Né? Ainda tem 2 minutinhos. Então, veja bem, é muito importante, veja só, o professor Francisco, nosso amigo, juiz de trabalho, do Tribunal Regional da 13ª Região da Paraíba, é importante a sua observação, eu tive a alegria de conhecer em Brasília, né? E foi através do encontro presencial, nós combatendo o trabalho infantil na reunião do TST, que nós tivemos a alegria de nos conhecer, justamente com o André de Pernambuco, gente muito boa também, né? E também o Zeu, né? O Zeu do Rio Grande do Norte, né? Seu Palmeiras, que também é gente boa. Zeu, que é gente boa demais. Naquele momento, ele percebeu a importância, não só, e a gente conversou no livro sobre arte, e que o direito, como diria Pontes de Miranda, não faz que ele atribuído a ele não disse para mim, é atribuído a ele, quem só direito sabe, nem direito sabe. Então, você, é interessante, né? Então, você trouxe a abordagem aí do livro, Poesia e Prosa, das Coisas 4.0, e você trouxe o teletrabalho transnacional, todos eles tratando do mesmo fenômeno, que é a tecnologia, vou usar um termo que você nem se existe, a tecnologização do mundo. Ou seja, nós precisamos estar com vários olhares. Né? É um neologismo corretíssimo. Está corretíssimo. Está corretíssimo a tecnologização do mundo. Essa hiperconexão. Quase que eu me engano na língua aqui. Mas são neologismos desses assim, que a gente tem que criar. São novos termos, é um novo mundo e a gente tem que analisar com novos termos mesmo. Sem isso daí, eu não conseguiria... Por exemplo, você já imaginou outra palavra que não internet para internet? Você já imaginou? Conexão de rede mundial de computadores? Não, é internet. Então, isso é um novo termo. É um termo inglês. Exato. É que nem alguém chega, vamos ser sinceros, olha, eu particularmente, eu sou uma visão mundial, eu respeito quem pensa diferente, eu não gosto de exagerar o nacionalismo. Eu defendo o Brasil onde eu estiver, eu defendo Alagoas onde eu estiver, mas eu sou sempre de amplitude, de alcançar todo mundo. Então, por exemplo,
Por que que eu vou ficar preocupado de falar, não é sítio, não site? Para mim é site. Não tem como eu chegar aqui e ficar... Aí eu respeito. Olha, faltam 28, 27 segundos. Francisco, sua despedida, deixa que a minha não precisa não. Vamos lá. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Vim aqui, que foi uma participação excelente. Você fica nessa oscilação. Sei que é um tema muito restrito, então foi muito bom mesmo. Obrigado por ter me convidado. Nós fica à sua disposição para outras conversas gostosas Vai ter como esta. Francisco, segunda parte. Um abraço, fique com Deus. Amém. Fui! Tchau.